Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? O Vasco não desistiu de contratar o Marlon Freitas, tá? A segunda proposta foi de 13 milhões de reais, e não de 15, como eu tinha contado ontem. Eu me baseei na informação do Venê e do Pedrosa. Então, só para resgatar as informações que eu tenho. Primeira proposta do Vasco, 2 milhões de reais fixos e 10 se ele jogar 5 partidas. Segunda proposta, 2 milhões de reais fixos e 11 se ele cumprir 5 jogos. As duas propostas foram recusadas, tá? Em que pé está essa história? O Vasco e os agentes do Marlon não desistiram de um acordo e vão propor uma nova oferta para o pessoal do Botafogo nos próximos dias. A 777 vai vender suas ações do Vasco? Procede. O Márcio, essa informação foi divulgada algumas semanas atrás pelo Flávio Dias, do Atenção Vascaínos. Mas a 777 não vai poder admitir isso de forma pública, né? E a licitação do Maracanã. Hoje saiu de que a nota do consórcio Vasco/W Torre foi baixa porque não aceitaram os jogos em que o Vasco colocou do Santos e também do Brusque. Muita gente não entendeu. A W Torre vai fazer a nova Vila Belmiro e o estádio vai ficar fechado por alguns anos. Também o estádio do Brusque em Santa Catarina está passando por obras, também vai ficar fechado. E o edital não proíbe você colocar outros clubes de fora do Rio de Janeiro, diferente do que foi analisado. Então o Vasco vai recorrer desta decisão, vai até o final, tem uma proposta financeira excelente, pelo que eu tomei de conhecimento, e vai brigar para administrar-se o Maracanã. E um dos compromissos, Maracanã para todos, não é só para o Vasco, para o Santos, para o Brusque, não, é para o Flamengo, para o Fluminense, para o Botafogo, para a seleção brasileira, para quem quiser jogar sem maiores problemas. É administrar e bem o estádio. Não é fazer o estádio dele, como se fosse ele dono do estádio, nos próximos 20 anos. Não é por aí, não passa por aí. Então a questão do Maracanã é essa. Tem gente falando, olha, mas o Santos, que o Vasco colocou na licitação, está fora da Copa do Brasil, não está na Libertadores, não está na Copa Sul-Americana. Gente, é uma proposta que você está fazendo para 20 anos, não é para um ano, é para 20 anos. Então tudo isso tem que ser analisado e a gente vai voltar sim a esse tema. Time que vai enfrentar a equipe do Grêmio no domingo, praticamente esgotados os ingressos, tem homenagem para Roberto Dinamite, aniversário de vida do Bob Dinamite, e nesse jogo aí o Galdames voltou aos treinamentos nesta quarta-feira, deverá reaparecer na equipe, estava fazendo um equilíbrio muscular, até porque ele não teve férias, ele não fez a pré-temporada, ele emendou a Europa com aqui o futebol da América do Sul, e o Verratti quer o Vasco disputando competições internacionais. Foi o que ele disse numa entrevista muito legal para a ESPN. E Palmeiras e Vasco no dia 26 de maio, domingo, 16 horas. Esse jogo não será no Allianz Parque por causa de shows, vai acontecer na Arena Barueri. Vamos até Porto Alegre? Deixa eu trazer então meu amigo Serginho Buarque. Sérgio Buarque é um dos melhores repórteres com quem trabalhei, desde a época de Rádio Gaúcha. Hoje ele tem o canal dele também, Sérgio Buarque, acompanha o Grêmio e chega aqui para trazer as informações do time do Renato Gaúcho. Alô, alô, meu querido Sérgio Buarque. Fala aí, meu ídolo, Wellington Campos. Prazer estar contigo e com toda essa galera que te segue aí no teu canal, para a gente bater um papo, trazer algumas informações do Grêmio, que fará sua estreia no Brasileirão no próximo domingo, aí no Rio de Janeiro, diante do Vasco da Gama. Pois é, Wellington, mas o Grêmio, que comemorou no sábado o bi-heptacampeonato gaúcho, com a virada em cima do Juventude por 3-1, está amargando
um momento de muita dificuldade na Libertadores da América. O Grêmio tem o pior início na fase de grupos da Libertadores de sua história. São 2 derrotas e não marcou nenhum gol, já levou 4, é o lanterna do grupo. Perdeu lá para o The Strongest na Bolívia, poupou titulares que estariam em campo para buscar o título gaúcho. O planejamento aí deu certo, mas todos contavam com uma vitória diante do Huachipato na Arena. O Grêmio foi embrulhado pelo Huachipato, perdeu por 2-0, 2 gols marcados no primeiro tempo, e o torcedor ficou extremamente indignado. A escalação do técnico Renato surpreendeu a todos. O Renato tirou do time o PP, o garoto Gustavo Nunes, garoto de 18 anos, que desperta o interesse do Grupo City, e também o Pavon, sem falar no Kahneman, que nem no banco ficou. Mudou o goleiro, colocando o argentino Marquezin, que aliás tem sofrido muitas críticas, porque nas oportunidades recebidas não correspondeu. E ontem, mais uma vez, falhou, pelo menos é o entendimento da maioria, no segundo gol do Huachipato, uma bola que poderia ser defensável. Mas, enfim, não está inspirando confiança. O Renato foi questionado na entrevista coletiva, porque depois, no segundo tempo, ele colocou o Gustavo Nunes, ele colocou o PP, ele colocou o Pavon, e foi questionado, e não gostou, e acabou devolvendo a pergunta ao repórter. Você queria que eu colocasse um time cansado em campo? Mas não deu para entender as mexidas feitas, colocando, por exemplo, o zagueiro Rodrigo Eli, que é um jogador que tem sérias deficiências técnicas, o Galdino, que todos já contavam de saída do Grêmio, começou a partida. O Soteldo, que é um jogador assim em nível de titularidade, inclusive quase marcou um gol logo no início do jogo, com um pouco menos de 1 minuto, quase teve a chance de marcar. Enfim, as modificações feitas pelo Renato foram extremamente contestadas. Bom, o Grêmio agora só volta a jogar pela Libertadores no dia 23, lá em La Plata, diante do Estudiantes. A direção, ela diz que vai fazer contratações mais, digamos assim, mais pesadas, mais fortes na janela do meio do ano. No entanto, ainda busca, nessa janela caseira, até o dia 19 de janeiro, podendo contratar jogadores, 19 de abril, perdão, podendo contratar jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, vai tentar ainda a contratação de um zagueiro. Como é que o Grêmio vai para a estreia no Rio de Janeiro? Bom, aí, por exemplo, o Mike, lateral esquerdo, se lesionou ontem, provavelmente muscular, fora do jogo. Deve entrar o Cuiabano. A zaga, o Jeromel, não voltou para o segundo tempo, jogador já de 38 anos, fica extenuado com a sequência de jogos. O Kahneman nem no banco ficou. Aí é um problema que o Grêmio tem para resolver na sua zaga. No gol, Kaique ou Marquezin ou Gabriel Grando. É provável que o Kaique retorne ao gol. Eu diria que o meio-campo tem Vila Sante, PP Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa. Acredito que seja por aí a formação do time do Grêmio, pelo menos do meio para frente. As dúvidas maiores estão no setor defensivo. Mas posso te garantir o seguinte, é a loucura do futebol. Campeão regional no sábado, muito mal na Libertadores e vai estrear no Brasileiro pressionado, sim. O torcedor já está extremamente frustrado com esse início de Libertadores e
Agora, é claro que vai exigir uma boa estreia nesse jogo complicado aí no Rio de Janeiro, diante do Vasco da Gama. Esta é a situação. Renato vai definir quem estará pronto para começar a competição e vai ter que lidar com essa fortíssima pressão que está sofrendo pela arrancada, péssima arrancada dentro da Libertadores da América. Então fica aquele ponto de interrogação. Afinal, qual é o Grêmio? É um Grêmio que faz uma partida forte no sábado, consegue uma virada? Ou é um Grêmio que sucumbe para o Atipato? Mais uma vez, digo mais uma vez que em 2013 o Grêmio já tinha perdido para o Atipato na Arena, depois empatou no Chile. É isso, as questões estão colocadas, as dúvidas estão lançadas para essa estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Tá legal, Wellington? Quem quiser me seguir, se inscreve lá no canal do Sérgio Boas no YouTube. Valeu! Até a próxima, tamo junto! Valeu, Serginho Boas, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no nosso canal, muito legal, você sempre muito solícito. E vamos esperar então uma grande partida no domingo no estádio de São Januário. É bom lembrar que foi contra o Grêmio que o Verratti fez seu primeiro gol pelo Vasco e o Vasco obteve sua primeira vitória no campeonato no ano passado. Começava ali, né, o trabalho de recuperação do time comandado pelo técnico Ramon Dias. Então é isso aí, minha rapaziada. O Vasco e o empresário de Marlon Freitas, né, estudam aí fazer mais uma proposta, né, ao Botafogo pela aquisição do jogador ao Vasco da Gama, né. Não consigo entender essa insistência do Vasco no Marlon Freitas, né. Parece até que é um camisa 10 clássico que está em falta em praticamente quase todos os times, né. Parece que é um jogador bola de ouro para fazer tanta essa questão de contratar o jogador, né? O Vasco vem batendo nessa tecla há um tempão, né? Tentando buscar esse jogador. Já tomou aí 2 não do Botafogo, né? Tem o desejo do jogador de querer vestir a camisa do Vasco, mas eu não vejo essa vontade toda no Vasco ou alguém da 777, né? Que quem faz as aquisições, em buscar um cara que seja para ser titular do Vasco e mudar o rumo, né, da equipe. Um cara que você olha e fala, porra, esse cara pode decidir uma partida num piscar de olho, né. Marlon Freitas não é um jogador acima da média, né, é um jogador comum. Eu acho que na base do Vasco, se procurar direito, vai encontrar alguém com as mesmas condições de Marlon Freitas, né? E sem fazer esse investimento todo. É meio estranho isso, né? Sobre o Maracanã, o Vasco, né, fez a proposta do Santos jogar 35 partidas, o Brusque 5 e o Vasco 34. Meio que houve uma discordância, porque no pedido, né, na proposta do Vasco, falava que o Santos, né, deveria fazer jogos da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, sendo que o Santos nem nessa temporada e nem na próxima estará pelo menos nessas competições sul-americanas, né, nem Libertadores nem Copa do Brasil, que não tem vias para chegar nestas competições. Então ficou meio complicado.